Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Daremos continuidade à exposição na lei do nosso Deus, os 10 mandamentos. Hoje faremos a exposição do 6º mandamento. Assim diz Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Vou fazer a leitura do prefácio e vou fazer a leitura do verso 13. Versos 1º e 2º diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 13. Não matarás. Amém. Oremos, meus irmãos. Amado Senhor, nós te damos graças porque abrimos mais uma vez a Tua palavra para a exposição da Tua lei. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me use na exposição, que seja uma exposição clara deste Teu mandamento e que seja anunciada aqui a Tua verdade. E também, ó Pai, que aqueles que aqui estão, que possam ouvir a exposição da Tua palavra, e sendo ela, ó Pai, fiel à Tua palavra, que se submetam, ó Pai, à Tua verdade. Ó Deus, abençoa-nos, Pai, neste momento. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. A vida é algo muito importante. A vida é muito importante não simplesmente porque nós damos valor à vida ou porque nós consideramos a vida como algo importante, mas porque o próprio Senhor a considera importante. O nosso Senhor, Ele não considera a vida como algo de pouca importância. O Senhor, Ele dá grande valor aquilo que Ele dá ao homem. Porque o Senhor, Ele é aquele que é o doador da vida. Tudo aquilo que há, tudo aquilo que existe, é criação do próprio Deus. E foi Ele quem deu vida a todas as coisas. Inclusive a nós, homens e mulheres, criaturas dEle. E o Senhor nos criou, dando-nos vida, para que vivamos uma vida digna neste mundo, uma vida que seja agradável a Ele em todos os aspectos, uma vida que deve ser vivida para a glória dEle, como determina o nosso breve catecismo na pergunta de número 1. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O Senhor nos criou e não nos criou sem propósito. Este é o nosso principal propósito nesta vida. E o Senhor quer que vivamos o tempo que Ele determinou nesta vida para a sua glória. Ele nos preserva, Ele nos sustenta. O tempo que Ele, como Senhor da vida, julgar necessário. Então a vida, meus irmãos, é de fato algo muito importante. Caso não fosse, não existiria um mandamento específico acerca da preservação da vida. Não teria na lei lá, não matarás. O Senhor, sendo um Deus que é infinitamente sábio, Ele determinou este mandamento porque Ele quer que os homens tenham vida e vivam, mas também para frear o coração do homem, porque Ele sabe que o homem, tendo transgredido a lei do Senhor, tendo pecado em Adão, ele agora é muito inclinado a fazer todo tipo de mal. Ele não somente está pronto para se opor ao seu Deus, diretamente quebrando os 4 primeiros mandamentos da lei do Senhor, que são mandamentos especificamente voltados ao nosso Deus. Mas ele está pronto a também fazer o mal com aquele que está ao seu redor, com o próximo. E muitos não têm a menor dificuldade em fazer isso. Por essa razão, o Senhor coloca no 6º mandamento: não matarás. Meus irmãos, a palavra utilizada aqui
ela não é uma palavra, a palavra não matarás, ela não é uma palavra aplicada a qualquer tipo de morte. Ah, não matarás, então eu não posso matar nada. Passa um besouro aqui, ele me mordeu, eu não posso matar um mosquito da dengue. Passa um pernilongo aqui, ele me mordeu, eu não posso ferir ele. A tutanguira pegou minha perna, eu não posso dar uma chinelada na tutanguira. Eu não posso tirar a vida destes animais, eu não posso... Ele não está falando de qualquer tipo de vida. Ah, eu tenho uma galinha, eu não posso matar a galinha para fazer uma bela galinha guisada. Eu não posso matar um boi para fazer uma bela carne guisada. Ou um porco, para fazer um porco com macaxeira ou coisa dessa natureza. O Senhor não está proibindo de matarmos aquilo que precisamos matar para nosso próprio alimento, para nossa própria subsistência, para que vivamos. O mandamento não se aplica a tais coisas, por mais que aqueles que defendem que não devemos matar os animais, não podemos nem tocar ou fazer qualquer coisa dessa natureza, eles reivindiquem isso. Não é sobre isso que o mandamento está tratando. Ele não nos proíbe que tiremos a vida destes animais, por exemplo, daqueles que matamos para comer, porque é necessidade nossa. Matar, obviamente, simplesmente por maldade, eu quero matar e acabou. Ah, não, isso é estranho. Meu propósito não deve ser matar os animais assim, de fato. Eu estarei transgredindo a lei do Senhor. Mas quando eu tenho em vista ter um proveito daquilo ali, não. De forma alguma. Então, não é uma proibição nesse sentido. Trata-se, meus irmãos, de tirar a vida de outra pessoa injustamente. Então, a palavra ela poderia ser traduzida por assassinar. Mas assim como o mandamento ele vai além do que... Mas a palavra ela é mais restrita que matar. É mais restrita que simplesmente matar. E ela é muito mais ampla que simplesmente assassinar. O mandamento vai além disso. Ela é muito mais restrita que matar, ou seja, não é matar qualquer coisa, mas matar injustamente alguém. E ela é mais ampla que simplesmente assassinar algumas pessoas ou alguém. O mandamento vai nos proibir isso, é tirar a vida de alguém injustamente. Seja ativamente ou não. Seja externamente ou não. Como nós veremos à medida que formos caminhando aqui ao observar este mandamento. Mas uma coisa é certa, explicitamente o mandamento diz, não assassinarás. Então, o assassinato, ele é condenado na Escritura Sagrada. E antes que qualquer homem neste mundo, depois de Adão, assassinasse alguém, Adão, ele foi o primeiro assassino que pisou na terra. Algumas pessoas podem olhar assim e imaginar como assim, como Adão pode ter sido aquele que matou e assassinou tantas pessoas, mas Adão foi este homem. Ele foi alguém que quebrou este mandamento no Éden. Adão não somente quebrou este mandamento, ele quebrou todos os outros mandamentos no Éden. E Adão, ao quebrar a lei do Senhor, ao quebrar o pacto do nosso Deus, como consequência, matou toda a sua posteridade. Todos nós que somos descendência de Adão, morremos por causa de um homem que transgrediu a lei do Senhor. O seu pecado matou a muitos. Adão quebrou a lei do nosso Deus. Mas os filhos de Adão, nós, parece que somos muito bons em imitar a primeira ou esta transgressão deste nosso pai, Adão. Os homens revelam isto no mundo. Existem pessoas neste mundo que são sedentas por sangue. Não que Adão desejava isso, mas muitos, à medida que esse pecado foi se aflorando e se manifestando de diversas formas, parece que o coração do homem pós-queda, ele foi se tornando cada vez mal. Não é que ele é tão mal quanto poderia ser,
mas há muita iniquidade e muita sede por sangue. Sim, meus irmãos, sobretudo aqueles que não conhecem ao Senhor, eles vivem prontos para matar, seja de forma necessária ou justa ou não. Eles estão interessados em tirar a vida de alguém. É comum em muitos lugares, como muitas vezes já aconteceu em Dom Eliseu, em Rondon, homens matando outros homens porque se sentem dono da vida dos outros. Eles, quando são contrariados, traídos, ou coisas dessa natureza, logo imaginam que devem partir para cima do outro para tirar-lhe a vida. Porque eles imaginam que são não somente o doador da vida, eles são o Senhor da vida. Mas homem algum pode agir assim porque nós não podemos agir como Deus, como se tivéssemos autoridade sobre a vida do próximo. Nós não podemos tirar a vida dada por Deus, porque somente Deus é o doador da vida. Somente o Deus, que é o doador da vida, pode tirar a vida de alguém. Logo, meus irmãos, tirar a vida de alguém injustamente é transgressão deste mandamento, e não são poucos os que fazem isso. Há alguns textos nas Escrituras Sagradas que nos mostram que isso é pecado e apresentam-nos a razão para isso. Um texto muito conhecido é o texto que se encontra em Gênesis capítulo 9, verso 6. Gênesis capítulo 9, verso 6. Assim diz a palavra: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então está aqui, estabelecido em Gênesis, até mesmo antes da lei do nosso Deus ser escrita, é dito: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Então derramar o sangue de outro homem fere a lei do nosso Deus. Uma lei que já estava gravada no coração do homem antes mesmo desta lei ser publicada em Êxodo capítulo 20. Encontramos neste mandamento, meus irmãos, razão suficiente para não tirarmos a vida do próximo, porque Deus é o nosso Senhor, Ele nos proíbe isso. Mas nesse texto de Gênesis há mais uma razão estabelecida. Porque em Êxodo, o Senhor vai se apresentar como o nosso Senhor, o nosso Redentor, o soberano Deus, e Ele pode simplesmente ordenar, e cabe a nós obedecer. Mas Ele vai dar uma outra razão, Ele vai dizer aqui, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Porque o homem, ele foi criado à imagem do seu Senhor. Por essa razão, você não deve tirar a vida dele. Se você o fizer, você vai ter que pagar com a sua própria vida. Existem inúmeras outras referências na Torá sobre tirar a vida de outra pessoa. Êxodo capítulo 20, versículos 12 a 14. Êxodo capítulo 21, Êxodo capítulo 21, versículos 12 a 14. Versículos 20 a 21. Levítico capítulo 24, versículos 17 e 21. E muitas outras passagens são textos que nos mostram que nós jamais devemos levantar as nossas mãos para tirar a vida de outra pessoa. Logo, aqueles que matam de todo jeito aí no mundo, eles podem pensar que estão escapando muitas vezes até da lei de homens, né? Muitos matam e estão fugindo, se escondem, vivem aí e hoje não pagam pelo que fizeram. Mas a lei do Senhor os condena. O Senhor é um Deus que contemplou a morte destes homens que morreram sob a mão de homens maus. O Senhor é o seu juiz. O Senhor, no momento devido, os condenará, porque a vida é muito importante para o Senhor. E Ele diz: não matarás. Mas este mandamento ele não se limita somente a isto. Não é somente tirar a vida de outra pessoa que é proibido. É proibido também que tiremos a nossa própria vida. O suicídio, portanto, é uma transgressão deste mandamento.
É quebrar a lei do nosso Deus. Nós estamos muito acostumados a pensar que este mandamento considera um pecado a ação de tirar a vida do próximo, mas a verdade é que não se limita a isso. Meus irmãos, nós temos vivido dias em que muitas pessoas têm tirado a própria vida. Não são poucos os que caminharam neste sentido, e não são poucos os que pensam nisso hoje, considerando como uma alternativa legal, válida, legítima a viver. Neste período de pandemia, muitos tiraram a vida. Pensando talvez que não há esperança, angustiados, aflitos. Tantas são as razões que as pessoas imaginam que são razões legítimas para que elas tirem a sua própria vida. Mas a Bíblia nunca considerou o suicídio como uma alternativa legítima. A Bíblia considera o suicídio como um pecado. É transgredir a lei de Deus. O apóstolo Paulo revelou que o tirar a própria vida é um mal. Por exemplo, ele poderia simplesmente deixar que o carcereiro tirasse a sua própria vida, mas ele evita que o carcereiro pratique um mal contra si mesmo quando diz, lá em Atos capítulo 16, versículos 27 a 28, ele vai dizer assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Para o apóstolo Paulo, tirar a vida era um mal. E ele brada em alta voz. Ele não permite que aquele homem tire a sua própria vida, porque ele sabe que ele está praticando não somente um mal contra ele, mas ele sabe que está praticando um mal e uma transgressão da lei do seu Senhor. Turretini, um estudioso, um teólogo do passado, escreveu o seguinte: que o suicídio é um crime em extremo hediondo. Transparece das razões seguintes: um suicida peca contra Deus por tripudiar a sua autoridade, porque é o único Senhor da vida. Então é como se você ignorasse que o Senhor é o Senhor da vida. Ele vai dizer: eu vou tirar minha própria vida, como se ele fosse o Senhor da vida dele. Mas não é. Nós não somos senhores da nossa própria vida. A nossa vida não pertence a nós. Ele ainda vai dizer, transparece de outra razão. Ele vai dizer que a sua bondade, ele vai como que ignorar ou tripudiar a bondade do Senhor, por havê-lo preservado tão bondosamente entre os vivos. Porque o Senhor poderia nos tirar a vida antes. Mas ele vai dizer: o Senhor tem te preservado vivo neste mundo. E você está ignorando a preservação do Senhor, que tão bondosamente, segundo a sua providência, que é sempre santa, sábia e poderosa, tem te sustentado. Não tripudie sobre a autoridade do Senhor, sobre a sua vida e a sua preservação. É como que ignorando a bondade do Senhor manifesta nessas coisas. Negligencia a sua providência, cuja ordem o suicida, tudo faz para perturbar. Ele peca contra si mesmo por violar a inclinação natural que inspira a cada um a amar a si próprio e a nutrir e preservar a sua própria carne. Ele vai negligenciar isso. O princípio de amar o próximo como a mim mesmo deve impedir que eu tire a vida do meu próximo, porque eu devo amá-lo como eu me amo. E o fato de me amar, de amar a mim mesmo, deve impedir que eu pratique tal coisa também. É terrível, meus irmãos, o suicídio. O Senhor, o doador da vida, como já falei e repito, Ele é o único que pode tirar a vida sem ferir este mandamento. Mas nós, por outro lado, não, nós transgredimos este mandamento quando tiramos a vida do próximo e a nossa. Uma vez que a palavra ordena
que nós amemos o próximo como a nós mesmos, é inconcebível tirar a minha vida, porque devo amar a minha vida que me foi dada pelo Senhor. O suicida, ele vai mostrar na sua prática uma impaciência e insatisfação com a condição, e isto é pecaminoso. É um pecado estas coisas, sendo também um pecado tirar a sua própria vida. E há muita discussão em torno destas coisas, meus irmãos. Nós sabemos que é pecado tirar a nossa própria vida, e muitos vão dizer assim, e eu não vou discutir tanto isso, mas o suicida, ele, por tirar a sua vida, ele vai para o inferno, ele deve ser condenado. Nós sabemos de irmãos crentes que tiram a sua própria vida. Para onde este irmão foi? Ele foi para o céu ou foi para o inferno? Qual a condição dele? Nós sabemos que na Escritura há um pecado que a Escritura vai dizer que é um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Há muitos que, tirando a sua vida, ainda assim habitam na glória. Não são todos que tiram a sua vida que são ímpios. Não é porque tirou a sua própria vida que vai para o inferno. Porque isso é um pecado, assim como todos os outros pecados e transgressões desta lei de Deus. Imagina, a palavra de Deus diz lá, não farás para ti imagem de escultura. E você, antes de morrer, você fez imagem de escultura na sua cabeça e você morreu. Você quebrou a lei de Deus. Você deveria imaginar também assim, não. Se o suicida, ele tirou a sua própria vida, ele vai para o inferno, porque ele quebrou o mandamento, não matarás. Mas e aquele que morre sem ter observado devidamente o segundo mandamento? E aquele que morre sem ter observado devidamente o domingo, o dia do Senhor, como um dia que deve ser santo e guardado? Há por acaso um pecado aqui mais grave do que o outro diante de Deus? São todos transgressão da sua lei, todos dignos da sua ira. Mas fato é, tirar a própria vida é transgressão da lei do Senhor. Então os homens jamais devem fazer isso. E nós devemos nos utilizar de todos os meios lícitos para fazer com que alguém que está prestes a tirar a sua vida não tire a sua vida. E nós devemos argumentar, e nós devemos conversar, e nós devemos orar. Há tantas pessoas, meus irmãos, que sofrem com isso, que você nem imagina. Irmãos da igreja que muitas vezes estão ao nosso lado. Você não imagina quantos pensamentos suicidas surgem na cabeça de muitos. Muitas vezes os pecados cometidos por muitas pessoas os fazem pensar em tirar sua própria vida. Eles ficam tão abatidos, tão tristes que pensam, eu não consigo me livrar disso. Como me livrar de angústia tão terrível, se não tirando a minha própria vida? É exigido de nós que nos utilizemos de todos os meios lícitos para tentar socorrer aqueles que estão prestes a cometer pecado tão grave. É uma responsabilidade nossa, exigido de nós também neste mandamento. Há um outro pecado que é proibido aqui também. Um pecado que é muito comum no mundo hoje. As pessoas não se importam com isso. É o aborto. Matar crianças no ventre de suas mães. Há, inclusive, muita militância hoje a favor do aborto. Há reivindicações, há pessoas reivindicando o direito de abortar. Há, inclusive, instituições e organizações em favor disso. Eu quero tirar a vida desta criança. Eu quero matar esta criança no meu ventre. Este é o desejo de muitas. Essa é a reivindicação das feministas, cheias de iniquidade. Neste mundo, se levantando não somente contra a igreja, não somente contra a vida do próximo, mas se levantando contra o próprio Deus. E elas se levantam contra Deus porque o Senhor é contrário a toda a prática de assassinato injusta.
E não há nada mais injusto que tirar a vida de uma criança no ventre. De acordo com a lei civil de Israel, se uma mulher grávida ou seu feto sofresse algum dano, a pena seria, Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Tirar a vida ou ferir uma mulher grávida ou a sua criança, se ela viesse a perder, punição grave. O Senhor, Ele não se agrada daqueles que matam crianças no ventre. Porque as crianças, elas são vida. E Ele foi quem doou a vida. As crianças no ventre, Ele as formou. É isso que diz o salmista no Salmo de número 139, versículo de número 13. Salmo muito conhecido, mas que revela também esta verdade gloriosa. Ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Quem foi e quem é que gera, quem é que cria, quem é que modela a criança no ventre da mãe? É o próprio Deus. E os homens se rebelam contra o Senhor quando praticam tal coisa. Meus irmãos, isto é terrível. Somente Deus é o portador da vida, por essa razão somente Ele pode tirá-la. E nós destruímos a dignidade da criança criada à imagem de Deus quando a desconsideramos como um ser humano. Quando a desconsideramos como um ser vivo que foi criado à imagem de Deus. Não se trata de um animal. O animal não foi criado à imagem de Deus. Somente nós, humanos, fomos criados à imagem de Deus. Mas muitos se revoltam. Quando você fere um animal, até estes dias, lendo e lerei a parte de um livro que li estes dias sobre o aborto. Ela vai dizer assim, a criança, como que falando para sua mãe, eu queria ser um bebê águia. E a descrição dela é o seguinte, é porque muitas pessoas, a águia, ela cuida dos seus filhotes com muito zelo, com muito carinho, dos filhotinhos dela que ela tem ali. E muitas pessoas lutam e estão prontas para reivindicar que jamais matemos ou quebremos ovos de águia ou matemos filhotes de águia. Mas não estão nem um pouco preocupados que tiremos a vida de crianças. Então esta criancinha, como que falando para sua mãe, ela disse assim, mãe, eu queria ser um bebê águia. Gostaria muito de ser preservada, como os filhotes das águias são preservados em vida. Os homens inverteram as coisas. Aquilo que deveria ser considerado como de grande valor, a vida de um bebê, não é considerada assim. Meus irmãos, há lugares em que há mais aborto do que nascimento num dia. Diariamente, muitos bebês são assassinados. Assassinados por pessoas que são treinadas para matar crianças inocentes. Meus irmãos, o coração de uma criança, ela começa a bater na 4ª semana. O cérebro também vai lentamente se desenvolvendo na mãe ali, nas primeiras semanas de vida de uma criança. Na 7ª semana, pés e mãos começam a crescer dos seus braços e das suas pernas. Muitas coisas nos primeiros tempos da vida de uma criança começam a se desenvolver no ventre de sua mãe. É interessante nós observarmos isso. Um autor chamado Mark Jones, ele escreveu um livro chamado Se Eu Pudesse Falar, Cartas do Útero. E o que ele faz aqui neste livro é muito interessante, porque ele vai fazer um diálogo fictício entre uma criança e a sua mãe. É como que ela diz, é uma mãe que deseja abortar
E esta criança no ventre, ela vai tentar argumentar com a mãe, dizendo, mãe, não me aborte. E ela vai apresentar várias razões para isto. É como que a criança dizendo assim, ela vai falar assim, primeiro capítulo, mãe, eu consigo ouvir sua voz. Eu faria você feliz. Você e papai me colocaram aqui. Eu queria um nome. Você já esteve aqui. Um dia eu vou cuidar de você. Feliz Dia dos Pais. Sua liberdade é a minha. Deus também esteve aqui. Eu preferiria ser adotada a abortada. Eu queria ser um bebê águia. Mamãe, estou com medo. São como que argumentos de uma criança para sua mãe. E ela vai dizer assim, nos argumentos dela, a sua mãe, neste trecho que eu li, onde no primeiro capítulo ela vai dizer, eu consigo ouvir sua voz. E as coisas sendo formadas nela, ela vai dizer assim, depois da minha 15ª semana, posso sentir a luz. E a 16ª é quando talvez você tenha conseguido sentir meus chutes. Lembra do abacate que você comeu? Bem, eu sou quase desse tamanho. Chegar a 17 semanas foi muito legal para mim. Além das minhas articulações se mexendo com mais liberdade, meu esqueleto, que antes era cartilagem, começou a endurecer feito osso. Passei por uma fase na 18ª semana. Como os alunos de educação física, fiz um monte de flexões e talvez você tenha sentido esses movimentos. Agora, eu tenho 19 semanas, o tamanho de um tomate. Meus sentidos estão todos se desenvolvendo e uma das minhas coisas favoritas está acontecendo agora. Eu consigo ouvir sua voz. Será que você pode continuar conversando com seus amigos e cantando no chuveiro? E uau! Eu amo de verdade quando você ri. Parece um mini terremoto quando acontece. Eu consigo ouvir sua voz com amor. Capítulo 12. Esta criança ela vai descrever, dizendo assim, é como que textos para serem lidos para mulheres que são inclinadas a isso. Textos curtos, e é como se a criança dissesse assim, querida mamãe, eu estou com medo. E ela diz, tenho quase 20 semanas agora. Isso me dá esperança, porque muitos abortos são feitos antes da 20ª semana. Mas um aborto de 2º trimestre parece muito mais assustador e cruel que um de 1º trimestre, o que me deixa petrificada. Eu ouvi um médico contar que se chama de dilatação e evacuação. Você deveria saber que na 20ª semana eu consigo sentir dor em um útero, em seu útero, com uma intensidade ainda maior que os adultos. Sem dúvida, você agora tem sentido meus movimentos, então você sabe que estou aqui. O procedimento de dilatação e evacuação é um aborto cirúrgico, onde o médico aborteiro dilatará seu cérvix e então inserirá instrumentos para me desmembrar e extrair-me do seu útero. Eu vou saber se você planeja seguir com isso, se o médico usar laminárias que abrem seu cérvix de 24 a 48 horas antes do procedimento. Pelo que o médico disse, o aborteiro inserirá um grande catéter de sucção em seu útero para remover o líquido amniótico. Quando o líquido for removido, um instrumento parecido com o fórceps, mas com dentes afiados, puxará meus braços e pernas do meu corpo. Depois disso, meus intestinos, coluna, coração, pulmões e outras partes remanescentes serão arrancados. Eu acho que ouvi que a parte mais complicada do aborto é encontrar, agarrar e esmagar minha cabeça. Assim que meu crânio é retirado, o aborteiro usará uma cureta para limpar o útero, remover a placenta e assim qualquer parte remanescente do meu corpo. Como a criança completando o seu primeiro quebra-cabeça, geralmente o aborteiro coloca todas as minhas partes juntas de novo para garantir que há 2 braços, 2 pernas e o resto do corpo. Quero que você saiba que eu vou lutar. Como um bebê indefeso e dependente, não tenho muita chance,
Mas imagine se eu tivesse a capacidade de realmente reagir e derrotar o intruso e matá-lo ou matá-la. Como eles se sentiriam? Tenho o direito de me proteger e reagir contra o meu assassino. Se você for àquela clínica amanhã, eu saberei que minha luta será curta, um testemunho da minha vida aqui na terra. Eu sei que não vencerei o intruso assassino, afinal, o aborteiro tem uma vantagem injusta, armas de guerra. Eu só tenho meus braços e pernas para chutar e dar socos, mas é isso. Acho que estou começando a entender o que Helga se sentiu. Ela foi enviada com sua mãe para 4 campos de concentração nazistas. Ela mantinha um diário que podemos ler hoje. Enquanto esperava em uma fila em Auschwitz, ela orava para que não morresse depois de sua mãe. O pensamento de ser deixada sozinha era angustiante demais. Notavelmente, Helga é uma das aproximadamente 100 crianças que sobreviveram a Auschwitz, das 15.000 que foram enviadas para lá do campo de concentração de Terezin. Em Terezin, ela sobreviveu, em parte porque estava com sua mãe. Em Auschwitz, outubro de 1944, seu diário registra alguns acontecimentos marcantes. Em uma passagem, ela escreve: eles estão separando as mães de seus filhos. Eu conheço aquela ali. Ela está indo para a direita e a mãe para a esquerda. Mas a mãe é bastante velha. Ela tem cabelos grisalhos. Minha mãe ainda parece jovem, mas talvez eu pareça demais com uma criança. Talvez eles me perguntem quantos anos tenho. Devo falar a verdade? 15? Não, isso é muito pouco. Eles me separariam da mamãe. Seria melhor dizer que sou mais velha. Eu pareço ter 18. Talvez eles acreditem em mim. Como é bonito ler essas palavras de uma jovem e sua esperança urgente de estar com sua mãe e não separada dela. Eu entendo as palavras dela profundamente. Em outro lugar, Helga escreve o que vê em Auschwitz. Nós estamos todos ficando nervosos. É um campo imenso. Eu posso ver as pessoas, mas o que estão vestindo? Parecem pijamas, todos têm trajes iguais. Meu Deus, essas são roupas de prisioneiros. Para onde nos levaram? É um campo de concentração. Há alguns homens trabalhando ali, empilhando tábuas. Por que aquele homem está batendo neles com tanta força? Deve machucar horrivelmente. Ele está usando um porrete. Como ele pode ser tão cruel? Então ele escreve, como a criança escrevendo, né? Eu entendo parcialmente os sentimentos de Helga. Contra toda probabilidade, ela sobreviveu. Mas muitos não. Ela estava nervosa e com razão. Ela ouviu, você está em um campo de extermínio. Eu acho que estou na câmara de extermínio também. Qual será o meu destino? Essa pode ser minha última carta, quem sabe? Provavelmente apenas você e Deus. Estou com medo, com amor, Zoe. O nome da criança é Zoe, que significa vida, em grego. Meus irmãos, é triste demais. O aborto é algo terrível. Tirar a vida de uma criança no ventre é maligno, é diabólico. Mas muitos não têm se importado com isso. Nós, muitas vezes, não temos lutado contra isso. Temos ficado em silêncio quando vemos bebês sendo assassinados no ventre de suas mães. Isso é transgressão da lei do nosso Deus. Isso é quebra do 6º mandamento. Isso é coisa que nós devemos lutar e orar ao nosso Deus para que Ele livre crianças de pessoas vestidas de jaleco branco, matando crianças no ventre. Devemos nos esforçar para fazer com que as mulheres, e muitas que são tentadas a isso, jamais façam isso. Porque isso é pecado contra o Senhor. É um pecado terrível. Obviamente que, semelhante ao pecado de tirar a sua própria vida, é um pecado que tem perdão. E há sim perdão para aquelas que matam crianças no ventre. Não sei se alguém já passou por isso, não se trata de um aborto espontâneo, se trata de aborto de alguém que provocou isso. Mas há perdão. Mas fato é,
é transgressão da lei do nosso Senhor. O aborto, por mais que o mundo reivindique isso, dizendo que isso é para o bem da mulher. Isso não é para o bem da mulher. No final deste livro, a mãe, ela aborta essa criança. 10 anos depois, ela está arrependida de ter feito o que fez. A carta ela escreve para Zoe e diz assim: eu tenho saudades de você. E ela tem saudade da filha que nunca teve, porque abortou. O aborto é ruim para a criança e para a mulher, e transgride a lei do nosso Senhor. Ao lermos este mandamento, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, logo perceberemos sua proibição. É claro que tirar a vida do próximo é explicitamente proibido. Contudo, o mandamento não nos ensina sobre o que é proibido apenas, mas como temos observado desde o princípio, desde o primeiro mandamento, o sexto mandamento vai exigir algo de nós. E exigir de nós, eu tentarei ver isso brevemente, rapidamente, que nós somos chamados a preservar a vida, a nossa. Exigir que nós preservemos a nossa vida. Exigir de nós que nos utilizemos de todos os meios e esforços lícitos para preservar a nossa vida e a do próximo. A preservação da nossa vida é uma exigência bíblica que devemos considerar seriamente. Geralmente somos inclinados a cuidar de nós mesmos, mas muitas vezes desconsideramos isso sem nem percebermos. Há exemplos na Escritura que nos conduzem a entender que devemos sim preservar a nossa vida. Em Atos capítulo 27, versículos 33 a 34, nós encontramos as seguintes palavras. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. O apóstolo Paulo ele estava preocupado ali, a intenção dele é que aquelas pessoas possam comer para que as suas vidas possam ser preservadas. Ele sabe que há necessidade disso, e ele sabe que tem de comer para permanecer vivo. Em Efésios capítulo 5, versículos 28 a 29, também nos ensina algo sobre isso. É uma passagem que frequentemente utilizamos para falar sobre o cuidado que o homem, o cônjuge, deve ter com a sua esposa, ou a esposa com o seu esposo, ou cônjuge. E ele vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículos 28 a 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a partir deste texto aqui, os nossos padrões doutrinários aplicarão ele como um texto que vai nos conduzir a entendermos que nós devemos cuidar do nosso corpo. Se eu cuido e zelo do meu corpo, eu vou cuidar e também zelar do corpo que agora está unido ao meu, que é o da minha esposa. Eu vou amar, eu vou zelar. Da mesma forma que eu zelo por estas coisas, eu devo zelar pelo meu corpo que o Senhor me deu. Então é proibido neste mandamento que nós coloquemos a nossa vida em risco desnecessariamente. Quando nós abusamos de muitas coisas nesta vida que podem fazer com que coloquemos em risco a nossa própria vida. Há esportes que são perigosíssimos e que podem colocar em risco a nossa vida. Muitas vezes colocamos em risco a nossa vida e muitos irmãos até pegam no meu pé nesse sentido e eu devo me organizar neste sentido, é no volante. Quando nós saímos no nosso carro e dirigimos em alta velocidade, sem a menor consideração com a nossa própria vida. Quando deveríamos sim preservar a nossa vida de todos os meios, inclusive no volante. Quando nós não nos importamos com o carro e o estado do nosso carro e dirigimos o carro de qualquer jeito em uma pista a mais de 100 km por hora, quando o pneu está careca, ou está com algum outro problema em outra instalação do carro. Eu não estou nem um pouco interessado ou preocupado na minha vida, mas eu deveria estar preocupado com tais coisas. Eu deveria me utilizar de todos os meios para organizar isto, para não pôr a minha própria vida em risco.
Quando muitas pessoas se utilizam de esportes que dizem assim, é radical demais, eu vou pular aqui de cima e vou sobreviver ali embaixo. Eu vou me jogar, eu vou escalar uma montanha sem o menor tipo de acessório, porque eu sou valente demais, eu sou um homem muito corajoso. Tem algumas coisas que são chamadas de parkour, alguns homens que pulam de um prédio para o outro e escalam e andam na beirada de prédios e seguram com a mão assim. E você olha assim, rapaz, que cara maluco! Ele está colocando em risco a sua própria vida. Isso é transgressão da lei do Senhor. Quando nós fazemos qualquer coisa, meus irmãos, e vocês sabem, coisas que nós nos envolvemos que podem colocar a sua vida em risco, eu não vou fazer uma lista aqui. Você está consciente daquilo que coloca a sua vida em risco, a sua integridade física em risco. E você deve se utilizar dos meios lícitos possíveis para que você preserve a sua vida. Por que razão? Porque a vida não é sua. A sua vida pertence a Deus. Foi Ele quem nos deu a vida. Então nós devemos preservarmos, devemos nos preservar. Devemos não somente preservar a nossa vida de qualquer coisa que possa nos tirar, ou nos ferir, ou nos matar, mas também nós devemos nos utilizar de todos os meios lícitos para preservar a vida do nosso próximo. Não podemos pensar apenas em nós mesmos. Devemos, como exige a palavra, nos esforçar para preservar a vida dos nossos semelhantes. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, nós encontramos um texto que pode nos lançar instrução sobre isso. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz assim, a partir do versículo 3 eu vou ler. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então, quando Jezabel, em toda a sua fúria, estava ali para perseguir homens, o que foi que ele fez? Ele, como homem que teme ao Senhor, ele escondeu estes homens para preservar-lhes a vida. Ele agiu em favor do próximo. O Salmo de número 82, versículos 3 e 4, também nos ensina essa verdade. No Novo Testamento, nós lemos Romanos capítulo 12 também. O Novo Testamento nos orienta neste sentido. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em Romanos capítulo 12, versículos 20 a 21. Romanos capítulo 12, versículos 20 a 21. Diz assim, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele vai dizer, fome, dê o que comer. Sede, dê o que beber. Isso é para a preservação da vida, ainda que seja teu inimigo. Faze isto. Isto é uma ordenança do Senhor e é o que é exigido também de mim e de você neste mandamento. A passagem que trata sobre o bom samaritano nos ensina muito sobre isso também. A bondade praticada com o próximo nesta passagem deve nos constranger a fazer o mesmo. Ele abriu mão do tempo que ele poderia gastar com outras coisas. Ele gastou, inclusive, dinheiro do seu próprio bolso para socorrer aquele homem. Quando outros homens passaram, sacerdote e tudo mais, passaram lá e não deram a menor assistência para ele. Mesmo sendo homens conhecedores da lei, não fizeram aquilo que a lei exige. A lei não só proíbe que matemos, mas que lutemos para preservar a vida do próximo. Então, meus irmãos, devemos nos utilizar de todos os meios legítimos que podem preservar a vida do próximo. Temos o dever de defender o próximo de qualquer transgressor da lei. O crente, então, ele precisa sempre estar pronto para proteger a vida de alguém que está em perigo. Nós, sobretudo, homens, sobre nós pesa o dever e a responsabilidade de preservar a vida daqueles que são ainda mais frágeis. É dever nosso, quando a mulher está em risco, preservar a vida dela. Seja o risco de um estuprador, seja alguém tentando feri-la,
seja o que for, meus irmãos. É um dever nosso, como homens, preservar e defender. E não se trata somente daquela mulher que é sua esposa, mãe, filha. É qualquer mulher. É qualquer pessoa. É qualquer pessoa que seja o seu próximo. É dever nosso defender. Eu não posso pensar, eu não tenho dever nenhum e responsabilidade nenhuma com essa pessoa. Ela está sendo ferida aí, mas sim, o que me importa? Outras pessoas devem fazer isso? Não. É nosso dever e responsabilidade proteger as mulheres, proteger as crianças, proteger os mais frágeis. Nós devemos então estar atentos a estas coisas. Isso é responsabilidade masculina. O Senhor nos deu estrutura física para isto. O Senhor nos muniu do que é necessário para isto. Então, é nosso dever, dos que estão de fora, que não têm relação nenhuma direta conosco até mesmo, ou aquelas que estão sob os nossos cuidados. Nós devemos, sim, lutar em favor da vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós jamais devemos colocar em risco a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, é interessante quando você vai ver a lei do Senhor, creio que lerei mais à frente esse texto, mas quando o Senhor vai dizer na sua lei, em Deuteronômio, olha, faça parapeitos nas suas casas. Por quê? Para que ninguém chegue lá e não tendo algo que possa evitar que ele caia, ele possa cair e perder sua própria vida. Ele vai dizer, responsabilidade sua. Faça um parapeito na sua casa para que esta pessoa não venha cair. Então nós devemos nos utilizar e até mesmo nos adiantar em preparar coisas e proteger não somente a nossa própria vida, mas proteger e evitar que a vida do meu irmão ou do meu próximo possa ser colocada em risco. Quando eu tenho um animal que é perigoso, quando eu estou em algum lugar que pode colocar a vida dessa pessoa em risco, eu vou dizer, não, não vá. Evite, não, fique. Não se assente aí. Não se aproxime disto. Eu devo estar atento a tais coisas. É interessante, eu estava até conversando com a Bel quando estava vindo para cá, sobre a questão de animais, né? E a lei vai falar lá no Antigo Testamento. Se um animal tirar a vida de outra pessoa e matar outra pessoa. Há prescrições bíblicas sobre cuide do seu animal. Se ele matar essa pessoa aqui, a vida vai ser cobrada. Então é exigido de mim que eu tenha responsabilidades como estas. Não posso brincar com a vida do meu irmão. É uma brincadeira simplesmente que envolve veneno ou envolve algo que pode matá-lo, feri-lo. Eu devo fazer de todos os meios lícitos o melhor possível para preservar a integridade desta pessoa. Eu devo estar atento a tudo. Isso é o que é exigido de mim. Isso é o que é exigido de nós neste mandamento. Mas há outros deveres também, meus irmãos. Temos o dever de resistir a todos os pensamentos e intenções que tendam à injusta destruição da vida humana. O mandamento não se limita simplesmente àquilo que é externamente feito, mas àquilo que está no nosso coração e na nossa mente. Nós jamais podemos nutrir no nosso pensamento intenções que tendam à injusta destruição da vida humana. Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. É justamente o que está no meu coração e na minha mente que vai me levar à prática. Eu devo evitar tais coisas. Nós devemos subjugar as paixões que tendam à injusta destruição da vida também. Há paixões muitas no nosso coração que podem nos conduzir a coisas desta natureza. Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27 diz... Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele diz, não permita que a ira esteja tão acentuada no seu coração que ela fique de um dia para o outro. Porque isto é nutrir paixões terríveis que podem me conduzir a praticar o que é mal. E é transgressão da lei do meu Deus também. Devemos evitar ocasiões também que tendam à injusta eliminação da vida de alguém. O texto do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, texto que mencionei anteriormente.
Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. Ele vai dizer, a culpa é sua se você não fizer isso. Para que você não seja culpado de sangue, evite que tal coisa aconteça. É exigido de nós e temos o dever de evitar a todas as tentações que tendam à injusta destruição da vida de alguém. É exigido de nós que lutemos contra toda a injustiça e eliminação da vida humana que tendam a isso, porque isto é pecado. O sexto mandamento exige bondade e amor em palavras e obras com aqueles que são o nosso próximo. Até mesmo, meus irmãos, a bondade e palavras, isso é o que é exigido. O contrário disso é fazer o mal, é ofender, é agir com maldade. Isso é pecaminoso. E o que é exigido é que haja com bondade e amor, com doçura nas palavras com aqueles que estão ao nosso redor. O mandamento proíbe e exige coisas de nós. Há cuidados também ainda, voltando para a questão do corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Ainda precisamos, segundo este mandamento, cuidar do corpo de modo adequado. Comer, beber, dormir e trabalhar, fazendo tudo isso moderadamente. A falta de moderação em certas coisas nesta vida que podem violar os corpos e gerar a morte prematura. Pouco sono pode gerar isso. Como nós falhamos nisso? Dormindo pouco. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, comendo qualquer tipo de coisa de todo jeito, sem nem se importar. Como muitos fazem uso aí, Coca-Cola todo dia, refrigerante todo dia, biscoito todo dia. É só bobagens. Coisas que prejudicam o meu corpo. O sexto mandamento exige o comer e o beber, meus irmãos, com sobriedade. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, não. Provérbios capítulo 25, versículo 16 e versículo 27, diz assim: Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. E então, mesmo capítulo 25, versículo 16, e então o versículo de número 27 diz: Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra, mas o ponto é, comer muito não é bom. O princípio é, seja moderado, não exagere nessas coisas. E 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 23, também fala sobre isso. 1 Timóteo 5, verso de número 23. Não continueis a beber somente água, uns a um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas fraquezas e enfermidades. Ele vai falar aqui, tenta tratar esta tua enfermidade aqui, com isto, um pouco de vinho para a tua enfermidade. Cuida do teu corpo, é um dever preservar a tua saúde. E nós negligenciamos muito isso. Pecamos contra o Senhor nisso também. Isso é transgressão deste mandamento. O sexto mandamento também existe temperança no dormir, no trabalhar e até no recrear-se. O Salmo de número 127, versículo 2, vai falar isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então é exigido de nós o sono. Nós devemos inclinar a nossa cabeça sobre o travesseiro e dormir o tempo suficiente. E eu tenho dificuldade com isso, eu tenho falhado nisso. Dormido pouco, muito. Tenho dormido muito pouco, bastante, isso não é correto. Não é correto que nós dormamos pouco, devemos dormir o suficiente, porque o nosso corpo precisa disto. Nós quebramos este mandamento fazendo isto também. Quando nós não dormimos, quebramos também quando nós trabalhamos demasiadamente. É como se não existisse descanso. É aquele tipo de pessoa que é viciada no trabalho. Ela não consegue senão trabalhar. É como se ela não tivesse casa mais não. Ela passeia na casa e ela vive no trabalho. Muitas pessoas trabalham até domingo após domingo. Meus irmãos, isso não é preservar a vida. O Senhor separou um dia,
o domingo como o dia que eu devo descansar, até mesmo para que eu possa descansar o meu corpo da labuta de segunda a sábado. Então é transgressão da lei do nosso Senhor também fazer tal coisa. Somos chamados a trabalhar e a suar, sim, sobretudo os homens. Trabalhar duro, sim. Mas não devemos jamais negligenciar o fato, negar o fato, de que trabalhar demasiadamente é quebra deste mandamento. Então devemos ser moderados, devemos descansar, devemos ter um dia de repouso, sobretudo no dia do Senhor. É um dia que nós devemos parar com o nosso trabalho. Como escreveu um comentarista, dormir, trabalhar e recrear-se devem manter-se em equilíbrio entre si, com uma justa parcela de tempo dedicada proporcionalmente a cada um, mas todos os três devem estar subordinados ao grande propósito da vida humana, que é o de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ociosidade e preguiça são pecados, bem como a dedicação imoderada e o apego idólatra ao trabalho, como também a dedicação de uma porção de tempo excessiva às recreações. Mas como falei anteriormente também, mencionei alguns pecados que são internos e aqui trataremos sobre mais algum brevemente. Mas talvez você pense assim, bom, este mandamento não se aplica a mim, pois nunca derramei, nem derramarei sangue inocente. Eu nunca fui um assassino. Eu nunca pequei, eu nunca matei alguém. Mas é interessante observarmos como o Novo Testamento ele interpreta o Antigo Testamento e Cristo faz isso. Cristo ele é o intérprete por excelência. E em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22, ele vai nos dar uma interpretação que vai além daquilo que está diante dos nossos olhos, com muita clareza aqui em Êxodo. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22, diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja só, quem se irá, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É interessante, meus irmãos, que desde o assassinato de Abel por Caim, em Gênesis capítulo 4, é evidente que o assassinato começa no coração. Levítico capítulo 19, versículos 16 e 17 faz a mesma conexão. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. O assassinato começa com o ódio ou a ira. Inveja, raiva, desejo de vingança são sentimentos que quebram este mandamento. O que a Bíblia diz sobre as vezes que você odiou o seu próximo? A Bíblia diz que assassinamos o nosso próximo. É isso que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo de número 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, meus irmãos, nós somos culpados da quebra deste mandamento, porque muitas vezes, se não diariamente, odiamos outras pessoas. Diariamente podemos odiar outras pessoas. Ira, dureza de coração, espírito áspero e inamistoso e atitudes semelhantes só podem causar prejuízo à mente e, como consequência, ao corpo. Essa, meus irmãos, é uma maneira de matar que a lei de Deus certamente proíbe. Nós não devemos jamais permanecer ou deixar que a ira encontre morada no nosso coração. Nós estaremos quebrando a lei do nosso Deus. Mas para que alguém não imagine que qualquer morte é pecado,
os nossos catecismos vão mostrar que há um modo de tirar a vida que é legítimo. A autodefesa é uma dessas, ou a legítima defesa. Em Êxodo, capítulo 22, versículos 2 e 3, nós encontramos as seguintes palavras. Êxodo, capítulo 22, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra: se alguém furtar o boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Então ele vai dizer, se alguém entrou na sua casa e arrombou a sua casa, ele está dentro da sua casa, se alguém ferir, você sendo o proprietário e ferir este homem, você não é culpado do sangue dele. Então tirar a vida de outro em caso de autodefesa é necessário e é sempre legítimo. Nós podemos fazer isso. Se tivermos meios de prendê-lo, agarrá-lo sem tirar a vida dele, ok. Nós devemos nos utilizar até de tentarmos preservar de alguma forma ainda a vida deste cidadão, mas se o único caso tem estando em risco a nossa vida e a vida daqueles que foram colocados sob o nosso cuidado, no nosso lar, é responsabilidade nossa, sim, até mesmo tirar a vida dele, que está adentrando na nossa casa, ameaçando a nossa vida, dos nossos próximos. Será legítimo, você não é culpado. Nós podemos defender, sim. Por mais que o Estado não queira isso. O Estado hoje quer, não pegue jamais numa arma, não pegue. Você tem que ficar dentro de casa como um homem, com uma colher, ou com as mãos, alguma coisa assim para se defender de um ladrão que entra com a arma na sua casa. O marginal pode ter armas para defender-se, entrar na sua casa, subjugar você, matar e fazer todo tipo de desgraça. Mas você não pode levantar nem a mão contra aqueles que são chamados oprimidos desta sociedade opressora. Aqueles que estão lá protegidos, né, pelo direito dos manos. Porque direito dos humanos nunca foi. É direito dos manos, dos marginais, dos maloqueiros, daqueles que podem entrar na sua casa e fazer todo tipo de atrocidade. Mas, fato é, nós devemos e podemos, sim, defender a nossa vida quando a nossa vida está em risco. Amar nossos próprios inimigos não destrói a defesa necessária da vida, porque o fundamento do amor ao próximo é o do amor por nós mesmos. Não podemos inverter tais coisas. Nós podemos, sim, nos voltar contra aqueles que tentam tirar a nossa vida. O mandamento também não proíbe, não condena a pena capital ou o tirar a vida, o Estado tirar a vida de alguém, né? A pena de morte. O mandamento não elimina a possibilidade de pena capital que estava presente na legislação em Israel no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 17, versículo 2 até o 7, e em Deuteronômio capítulo 19, versículo 12, nós encontramos essas verdades. Mas nós podemos olhar outros 2 textos aqui brevemente. Um em especial, Gênesis capítulo 9, versículo 6, que lemos anteriormente. Que ele vai dizer, né, que nós não podemos tirar a vida do próximo, porque em tirando nós tiramos a vida de alguém que foi criado segundo a imagem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Então Deus ordena no Velho Testamento a pena de morte pelo crime de assassinato. Então alguém comenta dizendo assim, que razão é dada em Gênesis capítulo 9, versículo 6, para a ordenança da pena capital? Resposta, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, isto é, imputando-se a pena de morte em caso de assassinato, não simplesmente porque o assassinato é contrário ao bem-estar geral da raça humana, mas porque o assassinato é um insulto a Deus. O assassinato afronta a Deus ao destruir um portador de sua imagem. Por isso, o assassino comete sacrilégio ao não considerar a imagem de Deus no homem como algo sagrado. A dignidade e o valor reais da vida humana consistem no fato de o homem portar a imagem de Deus. Adão foi criado como uma cópia ou réplica perfeita, embora finita, da divindade e mesmo hoje, apesar da queda, a imagem de Deus existe no homem. Todavia,
danificada. O elemento mais hediondo no pecado de assassinato é o desprezo por Deus ao se destruir a vida humana que porta a sua imagem. Então, a pena capital ou a pena de morte, ela é legítima por causa disso. Paulo diz em Atos capítulo 25, versículo de número 11, Atos 25, versículo 11, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. O apóstolo Paulo reconhecia isto. Ele não se opõe à pena de morte. Ele está plenamente certo e ele não somente não se opõe, ele fala sobre isso. Em Romanos capítulo 13, versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre o dever daqueles que são os magistrados. E ele vai dizer em Romanos capítulo 13, verso 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Por quê? Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, se você faz o que é justo, não tem que temer, não, magistrado. Mas se faz o que é mal, esteja certo que ele pode vir com a espada. E a ideia aqui é ferir. É matar, de fato. O apóstolo Paulo não se opunha à pena de morte. A Escritura não se opõe a isso. Legitimamente, o Estado pode fazer isso. Mas alguém pode dizer, não devemos pagar mal por mal. Mas o que Paulo escreve em Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, não lhe é oposto a Mateus 26, 52. Todos quantos tomam a espada perecerão pela espada. Uma coisa é tomar a espada sem que ela seja dada, como fazem os que empunham para a vingança privada. E estes são aqui condenados, vingança privada. Outra é usá-la legitimamente, quando dada por Deus, o que fazem os magistrados. A autoridade que eles têm para fazer isso foi dada por Deus. Uma coisa é o dever privado dos crentes, outra, o dever público do magistrado. Ele pode sim punir o malfeitor. Este mandamento, meus irmãos, então, não proíbe que o Estado possa tirar a vida do malfeitor. E o mandamento ainda, os nossos catecismos vão falar, interpretando este mandamento, dizendo que há guerras que são lícitas. No Antigo Testamento, Abraão, por exemplo, ele vai se levantar com seus homens para resgatar o seu sobrinho Ló, quando ele foi levado preso, e ele vai organizar uma força militar para fazer isso. Ele vai se levantar contra outros homens. Gênesis capítulo 14, do versículo 13 até o versículo de número 16. Em Deuteronômio capítulo 20, Jeremias capítulo 48, versículo 10, nós vemos que algumas vezes a guerra é legítima e sob algumas circunstâncias temos o dever imposto por Deus de tomarmos parte nela. Temos o dever, muitas vezes, de ter que pegar a espada e ir para o combate, porque isso é exigido de nós. Jeremias capítulo 48, versículo de número 10, dirá assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a espada do sangue. E Deuteronômio capítulo 20 também nos mostrará esta verdade. A guerra, em muitas ocasiões, é legítima. O primeiro gentil, meus irmãos, convertido ao cristianismo foi Cornélio, que era um soldado profissional. E não há nenhuma indicação de que os apóstolos lhe exigiram que renunciasse o seu serviço militar no exército romano. Quando os soldados vinham até João Batista perguntando: "Que faremos?", ele não mandou que renunciassem ao serviço militar e adotassem outro modo de vida, mas apenas respondeu: "A ninguém maltrateis,
não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Lucas capítulo 3, versículo 14. Isto é, ele lhes ordenou que evitassem a tentação de abusarem da posição militar para fins egoístas, mas nada lhes disse sobre alguma obrigação de repudiarem o serviço militar em si mesmos. Então, meus irmãos, não há proibição de assumirmos serviço militar nem que entremos numa guerra quando necessário. O Estado ou aqueles que devem proteger os homens devem estar preparados para defender a nossa vida. Se algum país se levanta contra a nossa nação com o propósito de matar todos os homens que estão aqui, ferir, nós devemos e podemos, sem transgredir a lei do nosso Senhor, puxar das armas para entrar no combate. Devemos lutar pela vida e em preservar a vida. Então há guerras que são de fato legítimas. Eu não estou falando aqui sobre a maldade de Hitler e outros homens que se levantavam para tomar nações e matar todo tipo de homem. Como os totalitaristas e outros homens malignos que se levantaram. Se trata de guerras legítimas, quando a vida de homens e mulheres e de uma nação que vive em paz é ameaçada por intrusos que têm em vista destruir. Nós podemos sim tomar da espada. Meus irmãos, este mandamento, ele trata sobre morte. E Cristo. O que este mandamento aponta sobre Cristo? Na sabedoria de Deus, meus irmãos, a salvação para transgressores deste mandamento, como eu e você, e de todos, foi o assassinato. Cristo foi morto para a salvação dos transgressores da lei. A morte de um homem, mesmo que injusta, muitas malícias, muita mentira, dos homens tentando fazer de todos os meios para acusar Cristo, pondo-o numa cruz. Assassinaram a Cristo. O Senhor vai dizer em Atos, foram eles que mataram a Cristo, mesmo tendo o Senhor determinado desde a eternidade. Eles assassinaram o nosso Senhor. Foi a morte de Cristo que providenciou o meio através do qual eu e você, transgressores da lei de Deus, pudéssemos ser salvos. Esta foi a morte que trouxe vida. A única morte que trouxe vida a homens e mulheres mortos, como eu e você estávamos, quando não conhecíamos a Cristo. Meus irmãos, nós somos culpados de transgredir este mandamento. Nós somos culpados de transgredirmos todos os mandamentos do Senhor. Mas graças a Cristo estamos livres da condenação da lei e temos o seu auxílio para observarmos este mandamento. Isto é o que nós possuímos como crentes. Por mais que olhemos e pensemos, eu quebro este mandamento diariamente, nós temos um Senhor que nos sustenta. E este mandamento já não nos condena mais, porque Cristo foi condenado no nosso lugar. Mas o ímpio, aquele que não conhece ao Senhor, ele não pode pensar que porque não mata ninguém, imagina que não tem quebrado este mandamento e que tem seguido este mandamento corretamente. Não pode pensar que ele se livra da condenação deste mandamento. Aqueles que não estão sob os cuidados do Senhor, aqueles que não foram salvos pelo Senhor, eles vão sofrer condenação. Por essa razão, o Senhor chama aqueles que não conhecem a Cristo, que creiam no Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Não é a vida reta segundo os mandamentos de Deus que te salva. É a fé no Cristo que foi morto. É a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar o homem da condenação. Somente Ele pode te salvar e nos salvar da morte eterna. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Pai amado, nosso
Bendito Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque tivemos a oportunidade de abrir mais uma vez a Tua Palavra e expor a Tua Palavra. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que nós quebramos o Teu mandamento, Pai. Perdoa-nos por todas as vezes que matamos o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso íntimo, no nosso coração, ficando irados contra eles, invejando, com pensamentos, ó Pai, terríveis contra o nosso irmão. Perdoa-nos por todas as vezes que não agimos, ó Pai, segundo aquilo que o Senhor exige, quando não tratamos com bondade, com amor, com honra, quando não nos utilizamos de todos os meios lícitos para preservar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, Pai, por toda a negligência, ó Pai, em assumirmos o nosso dever em proteger aqueles que são frágeis, aqueles que precisam, ó Pai, de proteção. Perdoa-nos, Pai, e habilita-nos, ajuda-nos a observarmos este mandamento e a com diligência, ó Pai, com o auxílio do Senhor, a observarmos e a praticarmos ele devidamente e a fugirmos de tudo aquilo que transgride a Tua lei. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos. E oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.